Já vai abrindo a sua Bíblia, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Bora falar de avivamento hoje. Aleluia. Para quem não me conhece, para quem não estava aqui ontem, muito prazer. Como o pastor José Alberto me apresentou, sou o Lucas Teodoro. Estamos vindo lá de Goiânia, Goiás. Está aqui meu pai, meu parceiro de ministério. E é uma honra estar aqui hoje junto com vocês. Minha primeira vez aqui em Aracruz. E eu creio que vai ser a primeira vez de várias, em nome de Jesus. É uma honra estar aqui junto com vocês. Pastor José, pastora Angélica, obrigado por tudo, viu? Eu me sinto muito em família aqui junto com vocês. Fiquei muito feliz de conhecer cada um que aqui está. Glória a Jesus pela vida de vocês. Que igreja maravilhosa, que igreja saudável. E que Deus abençoe muito, muito, muito cada um de vocês. Amém. Quantos abriram a palavra de Deus, falem amém. A partir do versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Repete assim comigo, todos. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam sentados. Apareceram línguas como que de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, repete de novo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressasse. Mais uma vez, feche os seus olhos onde você está. Jesus, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo. Meu Deus, que mais uma vez, que aqui nessa noite, que não seja simplesmente aquilo que nós estamos querendo ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Deus, o nosso coração está aberto a receber mais de Ti hoje nessa noite. Que não venhamos a sair daqui da mesma forma que entramos, mas que todos que venham sair daqui cheios da Tua glória, cheios do Espírito Santo. Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença. Nós queremos mais de Ti. Nós temos fome de Ti. Nós ansiamos pela Sua presença e não nos conformamos com o raso. Deus, hoje nessa noite, Deus, nós queremos águas profundas. Fala isso para Deus aí onde você está. Fala para Ele que você deseja nessa noite águas profundas. Águas profundas, a um nível tão intenso que a correnteza de Deus vai te guiar. Não vai ser você falando, vai ser Ele falando através de você. Não vai ser você agindo, vai ser Ele agindo através de você. Não vai ser a sua força, vai ser Ele em você. Fala para Ele: Deus, eu desejo profundidade. Profundidade na Sua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Nós te amamos. Amém. Uau! Glória a Jesus. Olha isso. Sabe o que esses discípulos estavam fazendo? Eles estavam obedecendo a Jesus. Como assim, Lucas? Atos capítulo 1. Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos. Ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então o que eles estão fazendo é obedecendo aquilo que Jesus mandou. Olha só, algo maravilhoso que a gente pode entender a partir disso aqui. Não existe avivamento sem obediência. Uau, glória a Deus. Era muito simples o que eles estavam fazendo. Eles ouviram uma ordem. Olha só, Jesus, ele não fez um pedido. Jesus deu uma ordem. Então eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Eu fico imaginando como foi essa cena. Eu fico imaginando como foi maravilhoso. Imagina isso, estavam todos ali no mesmo lugar. Estavam todos ali no mesmo propósito. Estavam todos ali queimando na mesma intensidade. Só que a palavra de Deus vai dizer que foi de repente que o Espírito Santo veio. Foi de repente.
Eu imagino que foi talvez em um determinado momento que eles não estavam nem esperando direito. Mas eu fico imaginando se no meio de tudo isso eles tivessem desistido. Eu fico imaginando se no meio de tudo isso, de repente Pedro tivesse virado para João e tivesse falado: será que ele vai vir mesmo? Jesus disse que ele virá, mas será que ele vai vir mesmo? Está demorando, até agora ele não chegou e nós estamos aqui buscando, cadê ele? Mas de repente, veio do céu, na palavra de Deus diz que veio um som. Imagina um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, e preencheu toda aquela casa que eles estavam sentados. Aí de repente foram vistas ali línguas como que de fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo, e a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram obedecer a Jesus de novo. Como assim, Lucas? Marcos capítulo 16, Jesus ele disse: vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então eles estavam em obediência, foram cheios do Espírito Santo. E agora que eles foram cheios do Espírito Santo, foram obedecer de novo. Eles foram pregar o evangelho a toda criatura. Ali em Jerusalém tinha gente do mundo inteiro. Tinha grego, tinha judeu, tinha todo mundo. Estava todo mundo em um lugar só. E eles foram pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Muitos olhavam para eles e diziam: eles estão loucos. Deixa eu te falar uma coisa. É impossível você estar obedecendo a Jesus, estar cheio do Espírito Santo, e o mundo lá fora olhar para você e ver uma pessoa normal. É impossível. A partir do momento que Ele preenche a sua vida, é impossível continuar vivendo do mesmo jeito. Alguns vão dizer: você está doido demais. E você vai ter a alegria de dizer: eu estou mesmo. Aleluia. Porque antes eu estava vazio, mas agora Ele me preencheu. Antes eu estava no raso, mas agora eu estou no profundo. Esse é o melhor lugar que você pode estar. Em apenas um dia foram 3.000 almas que creram no Senhor Jesus. Um grande avivamento aconteceu através de que, Lucas? Obediência. Quantos aqui já ouviram falar daquele grande mover de Deus que aconteceu lá no país de Gales? Levanta a mão. Para os que não conhecem, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Um jovem, um adolescente, ele teve uma ideia extraordinária. Lucas, qual ideia ele teve? Ele decidiu orar pela nação dele. Gales é um país bem pequeno, lá do Reino Unido. Bem pequeno, quase ninguém conhecia Gales. Mas esse jovem chamado Evan Roberts, ele decidiu orar pela nação dele. Ele tinha 13 anos de idade. Ele orava dizendo: Senhor, aviva Gales, traga um avivamento sobre a minha nação. Eu quero ver os meus amigos convertidos. Ele orava assim. Lá em Gales tem muitas montanhas, e lá é muito frio. Aquele adolescente, ele subia para as montanhas para orar por um avivamento na nação dele. Sabe quanto tempo ele ficou orando? Dos 13 aos 26 anos. Simplesmente orando: Senhor, aviva Gales, aviva Gales, aviva Gales. Quando ele tinha 26 anos, ele teve outra ideia extraordinária. Lucas, qual ideia ele teve? Ele reuniu com 18 jovens da igreja para orar. Lucas, o que mais? Isso. 18 jovens. Ele reuniu com aqueles jovens, orando por um avivamento em Gales. Senhor, traga arrependimento sobre Gales. Derrama do teu espírito sobre Gales. Aí sabe o que se despertou? Sabe o que aconteceu lá em Gales? O que a história hoje conhece como grande avivamento de Gales. Cultos como esse aconteciam 24 horas por dia. Imagina você estar aqui imerso na glória de Deus de uma forma que você não tem vontade de ir embora para casa. Onde quem está pregando não é uma celebridade, quem está cantando não é uma celebridade, não tem ninguém que é muito famoso, não. A glória de Deus está atraindo as pessoas. E isso em várias igrejas. Aí sabe o que aconteceu? Transformação na sociedade. Os índices de criminalidade caíram. Bares fecharam.
Lá em Gales, eles gostam muito do futebol também. Em dias de jogos, os estádios ficavam vazios e as igrejas lotadas. Lucas, quando que isso aconteceu? 120 anos atrás, 1904. Esse ano, há 3 meses atrás, não, mais que isso, 4 meses atrás, eu tive a oportunidade de pregar lá em Gales. Eu fui lá. A igreja se chama City Church, Igreja da Cidade. Essa igreja nasceu na época do avivamento. Ela nasceu fruto de uma cruzada evangelística que acontecia na época desse mover de Deus. Então imagina, eu, brasileiro, chego lá mega empolgado. Eu cheguei lá, aleluia, gente. Eu estou aqui em Gales. Aqui Deus levantou o Evan Roberts. Comecei a falar todo empolgado. E o pastor, ele viu que eu estava empolgado. E eu estava lá falando. Lá no Brasil, eu escuto histórias do que aconteceu aqui desde que eu era criança. E eu fui falando. E o pessoal de braço cruzado assim me olhando. Amém. Que legal. A minha vontade era de gritar. Eu estava muito empolgado com o que Deus estava fazendo. Aí quando terminou o culto, o pastor, ele chegou em mim. Ele falou assim: você está muito empolgado, né? Eu disse: tô. Aleluia. Desde criança eu gosto de estudar o que aconteceu lá. Ele virou para mim e ele disse assim: então, vamos fazer o seguinte. Amanhã eu vou te levar lá onde tudo começou. Por dentro eu estava gritando, mas por fora eu tentei fingir costume. Amém. Vamos lá. Aleluia. Aí ele levou a gente lá. Era um pouquinho mais afastado da cidade, uma capela bem pequena. Bem pequena, de pedra, com uma grade na frente. Tinha uma senhorinha lá que ela ficava com a chave da capela. Bem de idade. Ela falava baixinho, em inglês ainda, e é mais difícil ainda de entender. E ela estava com a chave, e na hora de abrir aquela grade, ela não acertava a chave. Eu, pelo amor de Deus, abre logo. Eu quero ver o que tem lá dentro. Aí ela abriu. No que ela abriu, a gente foi entrando lá dentro. Aí ela ia mostrando: olha, tá vendo esse banco de madeira aqui? Era um banco todo bonito de madeira. Era um banco que ao mesmo tempo virava uma mesa. Então era naquele banco que as pessoas oravam. Ela dizia: olha, foi esse banco que aqueles 18 jovens se uniram para orar pela primeira vez. Eu ia vendo o banco lá, o banco todo empoeirado. Aí tinha um púlpito todo bonito de madeira, todo clássico, muito bonito. Ela dizia: olha, foi aqui que Evan Roberts subiu para pregar pela primeira vez. Aqueles cultos não tinham fim. As pessoas não queriam ir embora para casa. E o púlpito também, todo empoeirado. E eu fui vendo aquilo. E meu coração foi apertando. Na frente da capela, nas laterais e no fundo virou um cemitério. Tá todo mundo enterrado ali. Aí bem lá na capela é tipo assim, ó. Tem várias bandeiras, igual tem aqui. E bem no meio assim a bandeira do Brasil. Tem a bandeira lá do Brasil. E toda a descrição de vários avivamentos que aconteceram aqui no Brasil, que foram frutos lá de Gales. Lá tem foto do tamanho das igrejas aqui do Brasil, tudo. Aí sabe o que eles disseram depois de tudo isso? Chegaram lá e falaram assim: ore por nós. Hoje lá em Gales, 3% da população é cristã. 3%. Aquela geração que viveu o grande avivamento, todos morreram. Todos estão ali enterrados. Lucas, mas o que aconteceu, Lucas? Eu vou te explicar o que aconteceu. Uma geração plantou, a outra só colheu. Uma geração se entregou, a outra só colheu. Mas aquela geração que se entregou morreu. Sabe o que acontece? Hoje, nós estamos colhendo frutos do que aqueles que vieram antes de nós plantaram.
Nós estamos colhendo muitos frutos, mas a minha pergunta para você hoje é: o que você está plantando? Não queira ser o responsável por fazer tudo isso virar poeira, por conta da negligência. Sabe para que Deus está te chamando? Ele está te chamando para uma entrega tão intensa, para uma entrega tão verdadeira, que você não vai se distrair com outras coisas. Talvez lá fora vai estar dando tudo errado, mas os seus olhos estarão fixos em Jesus. Aí sabe o que vai acontecer? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão. Sabe no que eu creio? Eu creio que nesse tempo Deus está levantando uma igreja tão cheia do Espírito Santo, que o que nós estamos para viver é um avivamento sustentável. É aquilo que o tempo não vai apagar, é aquilo que não vai virar poeira, não vai. Sabe, esses dias eu estava no meu quarto orando, dizendo: Senhor, faça de novo, Deus, na nossa geração aquelas grandes histórias que eu ouço que o Senhor fez no passado. Eu ouço histórias do que aconteceu lá em Gales, eu ouço histórias do que aconteceu lá em Rua Azusa. Faz, Deus, só que agora na nossa geração, eu ouço histórias, Deus, de quando os estádios eram lotados. E a nossa geração, naquele dia Deus me confrontou lá no meu quarto. Ele disse: meu filho, eu não quero simplesmente fazer de novo, eu quero fazer infinitamente mais. É aquilo que a história ainda não viu, mas essa geração precisa se posicionar. É um tempo de entrega verdadeira. É tempo de se derramar na presença de Deus e dizer: Deus, eu não me importo mais com o resto já não tem mais o meu coração. Deus, eu anseio pela Tua presença acima de todas as outras coisas. Ei, sabe do que é tempo? É tempo de passar horas e horas na presença de Deus. Que depois dessa noite, que a sua oração seja: Deus, me dê fome pela Tua presença. Fome pela Tua presença. Fome pela Sua presença. Você vai ter fome de ler a Bíblia. Jesus, Ele disse: se vocês me amam, obedeçam as minhas palavras. E não existe avivamento sem obediência. Não existe avivamento sem conhecer a palavra de Deus. É tempo de se entregar e dizer: Deus, o meu coração já não tem mais o resto. Agora os meus olhos estão em Ti. Aqueles discípulos, quando eles estavam todos reunidos em um só lugar, eles não se distraíram com o que estava lá fora. Eles não se distraíram com a perseguição que estava acontecendo lá fora. Eles não se distraíram com o que era passageiro. Estava tudo dando errado, mas o foco deles era um só: a palavra que o próprio Jesus deixou para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eles estiveram todos no mesmo lugar. Não tem como você transbordar se primeiro você não é cheio. Eu vou repetir para você entender melhor e até anotar isso. Não tem como você transbordar se primeiro você não é cheio. Deus está te chamando, não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Ele está te chamando para hoje. Sabe qual que é o nosso erro? É quando nós achamos que a nossa ideia é melhor. É quando nós achamos que o nosso plano é melhor. Aí você confia muito na sua própria força. Aí às vezes quando começa a dar tudo errado, você até culpa Deus. Deus, mas olha o que está acontecendo agora. A verdade é que quando você está obedecendo Jesus, você não precisa se preocupar com aquilo que é externo. Sabe, esses dias nós fomos pregar o evangelho numa escola lá em Goiânia. Deus tem feito maravilhas nas escolas. Nós temos uma organização missionária que se chama Viva. Vou explicar para vocês o que Deus tem feito. Só nos últimos meses, para a glória de Deus,
Foram mais de 5.000 estudantes que entregaram a vida para Jesus. Estamos treinando equipes hoje em todo o Brasil, já estamos em 15 estados do Brasil, tanto em escolas como nas universidades. Em julho, levamos mais de 100 missionários lá para o interior do Tocantins, de 8 estados diferentes do Brasil, maioria jovens. Dezembro agora, estamos indo lá para a Espanha, com 40 missionários. Deus tem feito maravilhas. Aí nós fomos pregar o evangelho numa escola. Só que naquele dia o plano deu um pouco errado. O nosso plano. Aleluia. Cheguei lá. Era um colégio militar, um dos maiores lá de Goiânia. Cheguei lá com toda a equipe, toda a estrutura de som. Estávamos entrando naquela escola e o sargento, ele me barrou na porta. Era um cara alto, policial, uns 3 metros de altura. Eu olhei para cima assim, meu Deus. Ele me barrou na porta e ele falou: olha, eu entrei lá no seu Instagram, eu vi seu trabalho, eu vi o que você faz. Então é o seguinte, ele me chamou lá. Ele falou: ó, eu vou te dar o microfone, mas eu não quero nem que você toque no assunto de religião aqui. Fala de qualquer outra coisa, mas não fala de Jesus aqui. Eu olhei para ele, eu pensei: meu Deus, nunca cheguei nessa parte, e agora? Eu olhei assim para ele, eu fiquei meio sem resposta, e ok. Eu não sabia o que eu respondia para ele. Ele não simplesmente cancelou, não, ele só disse: fala de outras coisas, mas não fala de Jesus aqui. Aí ele colocou aquele tanto de aluno no meio do pátio. E eu pensando: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Sabe qual que é a questão? Não é nem só falar de outras coisas, é que eu não dou conta de falar de outras coisas. Vou ser sincero com vocês, meu pai sabe disso. Até quando é festa de aniversário, às vezes eu travo para falar. Eu não dou conta de falar outras coisas. Eu falo de Jesus. Aleluia. Aí ele colocou aquele tanto de aluno no meio do pátio e me deu o microfone. Só que ele não me deu o microfone e foi embora. Não, ele ficou aqui, no canto, de braço cruzado, me olhando. E eu fiquei naquela: meu Deus, e agora? Socorro, Deus. Aí eu peguei o microfone e comecei a conversar com os alunos. Chegava nenhum: e aí? Quantos anos você tem? E aí? De qual série você é? Eu não sabia o que eu falava com eles. Eu acho que os meninos estavam pensando: o que esse cara veio fazer aqui? Eu não sabia o que conversar com eles. Mas sabe o que eu costumo dizer? A partir do momento que você toma a decisão, olha só, é uma decisão de se preencher, é inevitável transbordar. A partir do momento que o Espírito Santo toma conta da sua vida, você não consegue ficar calado. Porque essa é a maior verdade de todos os tempos. Ainda que um dia nos proíbam de pregar o Evangelho, nós pregaremos mesmo assim. Os nossos irmãos lá da igreja primitiva morreram dessa forma, exatamente porque não podiam pregar, e eles pregavam mesmo assim. Teve uma hora que eu não aguentei. Eu virei para aqueles alunos e eu disse: gente, deixa eu te explicar uma coisa aqui para vocês. Eu não vim aqui falar qualquer coisa para vocês. Eu vim aqui dizer para vocês que tem um Deus que Ele transformou a minha história e hoje Ele quer transformar a sua. Comecei a pregar, eu não dei conta. Comecei a pregar, porque lá naquela cruz, Jesus entregou a vida por amor a você. Ele suou sangue por amor a você. Ele teve as mãos perfuradas por amor a você. E hoje, se você se arrepender, se você crer nele, você pode ser salvo. Comecei a pregar. E o policial lá de braço cruzado me olhando. Eu estava pensando: meu Deus, eu vou ser preso. Eu estava pensando nas histórias que eu ia contar quando eu chegasse no céu. Imagina, você vai chegar um dia lá no céu. Amém? Aleluia. Amém, irmão? Você vai, creia. Quem você vai encontrar lá? Paulo. Eu fui preso tantas vezes, já fui apedrejado, cortaram minha cabeça, mas eu fui fiel até o fim.
Você vai encontrar lá Estevão. Eu fui o primeiro mártir. Me apedrejaram até a morte. Mas é porque tinha uma mensagem dentro de mim. Eu não conseguia ficar calado. Você vai encontrar outro, pois é, eu fui preso, eu fui apedrejado, eu fui isso, eu fui aquilo. Imagina o que a gente vai contar quando chegar lá. Eu ia ali no culto. Eu estava imaginando a história que eu ia contar. Meu Deus, já pensou? Será que eu vou chegar no céu e falar que eu fui preso por amor ao Evangelho? Aleluia. Aí eu disse, tem mais. Nessa hora eu fui ousado. Eu falei, tem mais. Os meninos estavam lá chorando na presença de Deus. Eu disse, quem aqui quer entregar a vida para Jesus? Corre aqui na frente que eu vou orar por vocês. Aí veio aquele tanto, ajoelhando na frente. Aí eu fui orando por eles, orando um por um. E na minha cabeça, meu Deus, eu vou ser preso. E orando por eles, orando por eles, orando por eles. Aí de repente alguém me chama assim, ó. Pega assim nas minhas costas. Eu pensei, é agora. Eu já estava virando assim. Quem era? O sargento policial. Chorando, com lágrima nos olhos. Aí ele disse assim, o que aconteceu aqui nesse lugar? Ele me fez uma pergunta. Ele falou, como que eu faço para entregar minha vida para Jesus também? Aí ele falou, você pode orar por mim? Eu disse, é claro, aleluia. Oramos por ele. Aí ele disse mais ainda, ele falou, ó, era a primeira turma do dia. Isso era 8 e pouco da manhã. Ele falou, olha, aqui nessa escola nós temos turmas até de noite. Você me faz o favor de falar com todas? Eu disse, claro. Em um dia foram 500 alunos que entregaram a vida para Jesus. Em apenas um dia. Lucas, o que você quer me dizer com isso? Eu quero te dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ainda que nos proíbam de pregar o Evangelho, pregaremos mesmo assim, porque não depende de nós. A partir do momento que você está cheio do Espírito Santo, é inevitável você transbordar da presença dEle. As pessoas vão chegar até você e vão perguntar o que você tem. Que brilho diferente é esse no seu rosto? Por que quando te batem uma face você oferece a outra? Por que você ama o seu próximo, até o seu inimigo? Por que você é assim? Você vai ter a alegria de dizer, é porque Jesus me encontrou. Aí quando Ele me encontrou, Ele mudou tudo que estava dentro de mim. Quando Ele me encontrou, Ele transformou toda a minha história. Quando Ele me encontrou, agora eu sou uma nova criatura. Agora já não vivo mais eu, agora Ele vive em mim. Você tem noção que você tem a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo? Ninguém aqui merece isso. Ninguém. Lucas, o que eu mereço de verdade? Condenação. Lucas, o que eu mereço de verdade? O inferno. Credo, Lucas. Mas é verdade. Ninguém aqui é bom demais. Ninguém aqui acerta todo dia. Aí sabe o que o próprio Jesus ele fez? A sua condenação, Ele pegou para Ele. A vida dele, Ele entregou para você. Hoje, se você se arrepender, você pode ser salvo. Sabe, mas às vezes Deus Ele permite algumas dores. Ele permite algumas dificuldades. Por que, Lucas? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe, eu lembro que desde criança eu recebia muitas palavras da parte de Deus. Deus dizia, eu vou te usar para isso, eu vou te usar para aquilo. E eu dizia, amém. Eu lembro que tinha uma vez que eu estava sentado na última fileira assim da igreja. Eu tinha 9 anos de idade. E tinha uma missionária lá que estava orando pelas pessoas. Sabe aquelas irmãs que tem um coque aqui assim? Parece que é tipo uma antena que liga com o céu. Era uma dessas. Eu era uma criança de 9 anos. Eu lembro que eu nem estava prestando atenção no culto. Eu estava desenhando num caderno. Aí quando eu vejo aquela mulher tá do meu lado, me olhando e me encarando, e eu olhei para ela. Aí eu olhei para minha mãe. Minha mãe só fez assim: é contigo. Ela virou. Ela disse, vai lá para frente. Eu só fui.
Ela foi catando as crianças na igreja. Trouxe um monte assim para frente. Fez uma fila de crianças. Ela ia orando um por um. Um por um. Ela orava pelo primeiro da fila. Eu era o último, porque eu fui o primeiro a ela chamar. Ela orava pelo menino aqui. O menino era cheio do Espírito Santo. Orava pelo outro. Era cheio do Espírito Santo. Orava por outro. Era cheio do Espírito Santo. E estava chegando na minha vez. Eu pensei, meu Deus. Está chegando a minha vez. Eu já até olhei para trás assim, alguém me segura. Aí naquele dia Deus usou ela. Quando chegou na minha vez eu estava assim, ó, meu Deus, é agora. Deus usou ela, apontou o dedo assim para mim. Se posiciona. Seu lugar é pregando o Evangelho. Prepara os seus pés. Deus te levará por outras nações. E começou a entregar. E eu lembro que naquele dia eu recebi tudo aquilo. Eu disse, Deus, mas eu não consigo nem apresentar um trabalho na sala de aula. O Senhor quer que eu pregue o Evangelho? Mas daquele dia eu recebi aquela palavra. Eu disse, Deus, amém. Eu estou disposto a viver tudo isso. Mas aí de repente com 16 anos de idade, a minha realidade era uma cama de hospital, enfermo com câncer, tomando quimioterapia, sem cabelo, sem sobrancelha. E eu lembro que lá naquele hospital eu questionava, eu dizia, Deus, mas eu não estou entendendo nada, porque eu entreguei minha vida para o Senhor. Deus, o Senhor disse que os meus pés pisariam em outras nações para levar o Evangelho. Mas a verdade é que os meus pés estão pisando no hospital do câncer. Deus, qual que é a lógica de tudo isso? Eu não estou entendendo mais nada. Aí sabe o que Deus dizia na maioria das vezes? Nada. Ele ficava em silêncio. Isso é angustiante. Por quê? Porque você quer uma resposta de Deus. Você quer tudo do seu jeito, tudo na sua hora, tudo conforme a sua vontade. Mas no reino de Deus não é assim. Sabe o que Deus ele ensina para mim e para você? O silêncio dele também é uma resposta. Quando ele está em silêncio, ele está dizendo, confia em mim, acima daquilo que você pode entender. Você não precisa entender tudo, apenas confia. Sabe o que Deus ele faz? Ele treina você. Sabe o que Deus ele faz? Ele capacita você. Porque no momento que está dolorido, no momento que está difícil, você não tem olhos para outros lugares. Você não se distrai com outras coisas. A perseguição está lá fora, mas o seu foco está aqui dentro, buscando o Espírito Santo. Foi no meio de uma dificuldade que o Espírito Santo veio. E todos foram cheios da glória de Deus. Sabe, muita gente na internet não sabe disso. Na época que eu estava com câncer, eu precisei fazer uma cirurgia gigante. Eu estava até contando para o pastor hoje. Fêmur é esse osso aí da sua coxa. Na época que eu estava com câncer, eu tirei esse osso inteiro. Eu coloquei um outro de titânio. Eu tenho 70 pontos na minha perna. 70 pontos. Aí hoje eu sou missionário. O que eu mais tenho que fazer o tempo todo é andar para lá e para cá, pregando o Evangelho, indo nas escolas. Aí às vezes chega no final do dia, olha só, Deus me curou dessa enfermidade, eu não tenho mais nada de câncer. Mas na época que eu tive câncer, eu precisei fazer uma cirurgia. Às vezes chega no final do dia, quando eu andei muito, quando eu fiz muita coisa. A gente estava lá no culto universitário, aquele tanto de universitário. Às vezes chega no final do dia, eu sinto aquela dor, onde eu fiz a cirurgia. Aí eu vou lembrando de tudo que Deus fez, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus fez. Sabe o que isso significa? O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como assim, Lucas? É quando você está fraco que você entende que Deus é forte. Aí talvez você pergunta assim, Lucas, mas então Deus ele é muito carente. Por que Deus, Lucas, ele quer a minha atenção desse jeito? Lucas, por que Deus ele permite dificuldade na minha vida para que eu volte os meus olhos para Ele? Lucas, por quê? Deixa eu te falar uma coisa, e você nunca mais vai esquecer disso. Deus não precisa de você. Não precisa, Ele é Deus. É ao contrário, é você que precisa dele. E Ele sabe disso. O que Ele está dizendo é, volte os seus olhos para mim.
Já chega de tentar fazer do seu jeito. Já chega de se frustrar com o resto. Já chega de se perder em outros lugares. Já chega de se frustrar. Volte os seus olhos para mim. Talvez lá fora está um caos. Talvez lá fora tem perseguição. Talvez lá fora está dando tudo errado. Mas aqui dentro, aqui você é cheio do Espírito Santo. Aqui você é cheio da glória de Deus. Ele preenche o vazio que estava no seu coração. Ele sara toda dor que estava em você. Sabe, talvez você chegou aqui hoje nessa noite carregado de muitas outras coisas. Talvez você já recebeu várias palavras ruins sobre a sua vida. Mas hoje aqui nessa noite Jesus te encontra. Aí quando Ele te encontra, Ele preenche tudo que está em você. Sabe o que Ele fez por amor a você? Ele pagou o preço que você merecia pagar. Nós merecemos condenação. Aqueles chicotes não eram para Ele, era para mim e para você. Aqueles pregos não eram para Ele, era para mim e para você. Aquela cruz não era para Ele, era para mim e para você. Lucas, por quê? Porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós falhamos. Mas a sua condenação Ele pegou para Ele. Ele foi humilhado no seu lugar. A angústia dele foi tanta que ele suou sangue. As pessoas humilharam ele, falaram várias palavras ruins para ele, mas ele suportou tudo no seu lugar. Colocaram ele lá naquela cruz e ele suportou tudo no seu lugar. Lucas, mas por quê, Lucas? O que ele viu em mim? Ele viu você. Talvez nem você acredita mais nas promessas de Deus sobre a sua vida. Talvez você já desistiu muitas vezes, mas a verdade é que Ele nunca desistiu de você. A verdade é que os olhos dele estão atentos em você. Sabe por que você está aqui hoje nessa noite? Porque Ele te trouxe aqui. Sabe por que você está aqui hoje nessa noite? Porque Ele te encontra nessa noite. Dá um abraço assim, ó, em você, bem apertado. Fecha os seus olhos onde você está. Sabe quem que Ele é? Ele é o bom pastor. Eu sinto o Espírito Santo passeando aqui nesse lugar. E Ele toca você hoje. Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Talvez você está cheio de muitas outras coisas. Hoje é noite de você se esvaziar e ser cheio do Espírito Santo. Hoje a glória de Deus toca você. E quando Ele toca você, Ele cura você. Tem alguém aqui que você está amarrado porque você não libera perdão. Mas hoje aqui nessa noite o Espírito Santo de Deus te encontra. Hoje aqui nessa noite Ele liberta a sua alma. Hoje aqui nessa noite Ele transforma tudo que há em você. Você vai liberar perdão em nome de Jesus. Lucas, mas é muito difícil, eu não dou conta. Não vai ser você, vai ser Ele em você. Talvez você já recebeu muitas palavras ruins no passado. E tudo isso você foi carregando sobre a sua vida. E tudo aquilo você foi tomando como verdade sobre a sua vida. Mas hoje, nessa noite, você escuta as verdades da parte de Deus sobre a sua vida. E a verdade é: lá naquela cruz, Ele te amou tanto. Ele foi humilhado no seu lugar, mas Ele disse: está consumado. Ele pagou o preço por amor a você. Ele foi chicoteado no seu lugar. Ele foi humilhado no seu lugar. E hoje, se você crê nele, você pode ser salvo. Deixa eu te falar uma coisa: você só vir no culto de vez em quando não é o que garante a sua salvação. Você precisa se arrepender e entregar a vida de verdade para Jesus. E todos aqueles que creram e receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Deus, Ele está te chamando, não é só para você ser mais um frequentador de culto. Ele está te chamando para que você seja filho. E quando você entende quem Ele é, o resto já não tem mais parte no seu coração. Jesus está te chamando para hoje. Ele está te chamando para agora. Obrigado, Jesus.
Nós não merecemos estar aqui hoje, mas o Senhor é tão maravilhoso que hoje o Senhor encontra cada um que aqui está.